Olá, Brasil! Nós vamos dar um tema hoje bem diferente. Estamos vivendo esses últimos tempos algo muito importante na nossa nação, na qual nós cristãos temos que realmente guerrear com as hostes celestiais, como diz a palavra de Deus, né? E saber que a nossa nação, o nosso país é do Senhor Jesus. Mas eu queria cantar um hino primeiro. Desculpa os erros aí, preparei na última hora. Mas eu espero que saia e alguns de vocês devem talvez conhecer. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém? Bom, é necessário que o povo de Deus se levante em oração pela nação e em jejum pela nação. Cadê você, cristão? Onde está você, cristão? O que está fazendo pela sua pátria? Você está lutando pela sua pátria? Lutando por aquilo que Deus lhe deu? Que tipo de soldado é você? Que tipo de soldado sou eu, né? Nós queremos sempre o mais prático para a nossa vida e queremos sempre tudo pronto, mas as coisas não são assim, né? Nós temos que realmente aprender a lutar. E se Deus nos deu o Brasil como nossa nação, amemos o Brasil, lutemos por ela. Não é somente os governadores, prefeitos de cada estado, ou o presidente que tem que lutar, ou o Congresso Nacional, ou o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo, que tem que trabalhar. Nós, como cristãos, também temos a nossa parte a fazer. Há uma grande guerra espiritual travada no nosso Brasil agora. O maligno tem se levantado com muita força, né? Com poder nos corruptos, muitos deles no poder, roubando os pobres, mentindo, lutando pelos seus próprios interesses. E nós, cristãos, temos a maior arma em nossas mãos. Falamos que o Brasil é do Senhor Jesus e confiamos só nisso. E o que é que nós estamos fazendo? A palavra de Deus fala lá em 1 Crônicas, e nós vamos ler esse versículo, é um versículo muito conhecido de todos, não é? Em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz:
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o que Deus pede, uma atitude nossa, se a gente se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Buscar quem? A minha face, a face do Senhor. Olha o que vai acontecer, o resultado. E se converter dos seus maus caminhos, voltar atrás, os caminhos, as coisas erradas que fez, então eu ouvirei dos céus. Quem vai ouvir? O nosso Deus. Vai ouvir dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Sim, há muito pecado que está sendo cometido no nosso país, né? E a gente precisa sarar. E muitas vezes olhamos o pecado somente o que os corruptos estão fazendo, mas muitos de nós também estamos cometendo pecados, coisas que realmente nós estamos fazendo contra o nosso Brasil, e nós vemos que se fizermos isso, o exército de Deus lutará por nós. Se a gente se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos nossos pecados, então, soldados, não sejam covardes, confronte, né? É muito fácil. Os soldados covardes são aqueles que desfrutam das bênçãos de Deus, pede somente o necessário ou para sua família ou para seus próprios interesses. Às vezes nós somos egoístas, negligentes. Será que herdaremos o céu assim? Mas os soldados valentes são aqueles que lutam pelo próximo, luta pelo que Deus deu. Pois unidos em oração, o poder das trevas, essa nuvem negra que já está sobre o Brasil há muitos anos, então ela será retirada, porque a capa agora caiu de muitas coisas que a gente não sabia, né? O Brasil há muitos anos sabíamos que havia corrupção, mas muita coisa chegou à tona. Uma coisa que nós temos que aprender a fazer, brasileiros, parar de falar contra o Brasil. A tendência nossa é falar sobre tudo que acontece no Brasil. E parece que nós estamos amaldiçoando. Porque quando falamos mal, estamos amaldiçoando. Mas nós temos que usar a nossa boca para orar, para abençoar, ajudar os nossos líderes cobrindo em oração. Porque quem vai mudar a situação do Brasil e quem muda a situação de cada pessoa é Deus. Então você, cristão, eu como cristão, o que acha que é pecado? Pecado se envolver com política? Que ideia errônea! Muitas vezes foram ensinados na igreja. Não, Jesus viveu. Jesus chamou, foi na casa dos publicanos, foi na casa dos que roubavam impostos. Jesus se encontrou com Zaqueu, que roubava impostos. Zaqueu trabalhava para o governo. E assim que Zaqueu viu Jesus, ele reconheceu o seu pecado. E Deus mudou a vida de Zaqueu. Então, nós temos que parar de criticar dos nossos líderes, né? E ao invés de criticar, honrar a autoridade constituída por Deus. Porque eles estamos pecando, eles estão pecando, e nós também estamos pagando um preço por causa da nossa boca, com coisas que falamos, e pagamos preço porque nós não estamos orando e nem buscando a Deus para mudar a situação. Então, honrar é amar, respeitar, obedecer. É Deus que manda fazer isso. Então, quando não fazemos isso, nós também estamos pecando. E muitas vezes a tendência nossa é olhar o pecado do outro, né? E não olhamos o nosso. Então, temos que mudar os nossos conceitos de lutar por essa riqueza, e temos que lutar por essa riqueza que Deus nos deu. Que haja ordem no Brasil. Cadê a ordem? Cadê o progresso da nossa nação? Depende de mim e de você. Não depende só do Congresso Nacional. Nós temos uma parte muito grande, porque muitas vezes nós pensamos que eles têm a obrigação de fazer tudo aquilo, né? Nós não podemos dizer que realmente eu sou boa, eu faço melhor,
eu sou cristã, eu vou para o céu, e condenamos os outros. Olha, o nosso presidente, vocês devem lembrar que quando houve as eleições, o povo se uniu com a Igreja Católica, com os espíritas, foram para as ruas, se colocaram, prostraram-se de joelhos, orando para que o nosso presidente Bolsonaro ganhasse. E Deus ouviu o clamor. Como está escrito aqui, se humilharam, oraram, mas não se arrependeram dos seus pecados. Muitas pessoas continuam do mesmo jeito. E nós cristãos, eu digo para mim e para você, nós como cristãos, também estamos cometendo pecados e orar contra a nação. Isso me despertou muito, sabe? Porque a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 2, versículo 13: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, que é ao Rei soberano, que é aos governadores, como eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, mas devemos viver como servindo, como servos de Deus. Honrai a todos. A Bíblia diz honrar a todos. É honrar pai, a mãe, é irmãos, honrar até os nossos inimigos. Sim, honrar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. Amai aos irmãos, mesmo os irmãos que nos ferem, que se decepcionou com você. Temei a Deus. Brasil, nós temos que ter o temor de Deus sobre a nossa nação. Tem muito crente brincando de crente e indo para as festas carnavalescas, cometendo coisas que não agradam a Deus. Ele também diz, honrai o rei. E quem é o rei? Aqui ele bota o rei maiúsculo, não é o rei dos reis, o Senhor não. Aqui o nosso rei do Brasil é o nosso presidente. É claro que é ele o nosso rei, então temos que honrar ele como nossa autoridade máxima. O rei é uma autoridade máxima. O rei dos reis é o nosso Deus, autoridade máxima no céu e na terra. E o nosso rei do Brasil é a autoridade máxima, que é o nosso presidente. Como na Inglaterra, o rei é a autoridade máxima sobre a Inglaterra, sobre o Reino Unido. Então, nós lutamos muito para que o Brasil mudasse através do nosso presidente, oramos, fizemos jejum. E agora? Ele ganhou e o que é que nós estamos fazendo? A guerra não terminou não, né? Vamos juntos até o fim. Ele precisa muito de cobertura de oração, pois os cristãos estão ali no poder também e precisam de cobertura. Ele confia e sabe, ele tem temor a Deus e sabe que, como a palavra de Deus diz, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele tem confiado cristãos ali e ele confia que os cristãos, a oração do cristão pode muito seus efeitos, né? E é como ele sempre diz, aquele versículo da Bíblia, que em Cristo nós somos livres, né? E que o Brasil é do Senhor Jesus. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade, ele pede que a verdade domine o Brasil. Ele sempre usa esse termo, né? Que a verdade tem que dominar a nossa nação. E a verdade está chegando à tona. E Deus pede que nós sejamos verdadeiros com todas as pessoas também. Ele tem temor de Deus. Eu sei que ele tem os seus defeitos, a maneira de falar. Oremos por ele. Ele tem defeito, você tem defeito, eu tenho defeito. Ninguém é perfeito. E talvez se num de nós nos colocássemos na presidência, nós talvez já tínhamos desistido. Não é verdade? Porque a corrupção é grande ali. Os ataques são muito grandes. A perseguição, os inimigos que os cercam são grandes demais. Então, nós temos que olhar para isso. Cristãos, nós temos que nos unir agora. Como sempre Deus pediu. Então, vamos nos unir até o fim. Entendeu? Nós precisamos de realmente cobrir a nossa nação, o mundo espiritual. Igrejas batistas, igreja presbiteriana, assembleias de Deus, metodistas, universais, pentecostais, católicas, os que dizem que creem no Senhor.
Nós temos que realmente parar de simplesmente olhar para vocês, líderes. Olhar simplesmente para a sua igreja achando que acerta. Olhar para vocês como líderes, condenando, julgando os outros cristãos, achando que os outros não vão para os céus. Enquanto vocês julgam, já está pecando. Sabe por quê? Porque quem julga é Deus. E ele diz, se você julgar, você será julgado. Então, quem julga é o Senhor. Quem vê o coração de cada um é o Senhor. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, é tempo de os cristãos se unirem, como Deus sempre pediu lá no início da palavra e sempre pede. O mesmo Espírito, a mesma fé e o mesmo amor. É isso que Deus pede de nós. Um só Espírito, uma só fé, um só amor. Líderes religiosos, será que Deus está satisfeito com isto? Parem de julgar outras igrejas ou aparências de cristãos que não sejam suas ovelhas. Oremos, amemos a Deus e obedeçamos seus princípios. Amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos as pessoas como eles são. Mesmo os corruptos, vamos ter misericórdia deles e orar, porque quem muda é o Senhor. Oremos pelo Brasil, porque o Brasil precisa de arrependimento de pecado, conversão genuína, vidas perdidas que estão cometendo aí adultérios, fornicação, prostituição, pedofilia, amando seus próprios interesses, bruxaria, zombaria a Deus e aos cristãos, blasfêmias com o Espírito Santo. É tudo isso que nós estamos vivendo no nosso Brasil. E cadê você, cristão? Cadê nós como cristãos? Nós temos a maior arma que Deus nos deu. A palavra de Deus é a espada que destrói todas as obras do inimigo. A oração e o jejum é a arma que Deus nos deu para destruir todas as armas do inimigo. Será que oramos só por aquilo que nós precisamos? Será que só fazemos jejum no último momento, quando a coisa está pior? Não é isso que Deus espera de nós, né? Então, o que estamos fazendo? Muitos brasileiros vão embora do Brasil para fugir da realidade e vai morar nos países ricos, leva, se possível, toda a sua família, ignora a sua pátria que Deus deu, pensa que essa é a solução e Deus pedirá conta do que Ele deu para você, do que Ele confiou para você e confiou para mim. Nós temos que seguir o caminho e aonde Deus nos manda, não pelos nossos interesses, porque cadê o Deus que você serve? O Deus que está na Europa, ou o Deus que está na América, ou nos outros países, é o Deus que está no mundo todo, está no Brasil. Então, confiamos nesse Deus que Ele pode mudar a minha história ou lá ou aqui? Ou você confia no dinheiro do país? Então, Deus conhece o coração de cada um. Então, brasileiros que vivem na Europa ou em outra parte do mundo, que acredita que a mídia fala contra o nosso presidente e você acredita no que dizem a respeito dele, então, você acredita no que Deus diz também na sua palavra? Falamos de um mundo melhor. Todo mundo fala, espera um mundo melhor. Palavras, palavras e palavras. E as nossas atitudes como cristão? Pagamos preço em orar, em jejuar, em amar nossa pátria, amar os nossos inimigos, os corruptos que estão ali, orando por ele, que Deus tenha misericórdia deles, porque Deus os ama, Deus os quer salvar também. Então, você crê mesmo nessa mudança que Deus pode fazer, como diz aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, aquele que ama a Deus e segue a Deus, a Jesus Cristo, que fala, que faz, que diz, que ama, que obedece os seus mandamentos, cadê você? Onde está você? Onde está eu? Onde está a nossa parte como cristão? Vamos olhar para dentro de nós, líderes, pastores, missionários, cristãos em geral. Vamos olhar para dentro de nós e começar a mudar os nossos conceitos sobre nossos líderes na política, olhando-os com misericórdia e amor, pois não conhecem, muitos deles não conhecem a Jesus.
Vamos derrubar os muros de incredulidade, as críticas e tudo mais que existe no poder. Peça perdão a Deus onde você errou como cristão. Ame a sua pátria, lute por ela, porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer mudança, mas essa mudança só vai acontecer dependendo de mim e de você. Se olharmos a palavra de Deus, no Salmo 140, é um salmo que eu tenho orado muito em jejum e oração, porque se refere muito ao que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela é completa, ela realmente nos mostra todas as coisas, e aqui ele fala, e podemos orar dentro da palavra de Deus, como disse Davi. Eu digo, livra, ó Senhor, o nosso presidente, livra o nosso país dos homens maus, protege-nos dos homens violentos que maquinam mal nos seus corações e vive projetando guerras, que toda guerra caia por terra. Aguçam as suas línguas como serpentes, falando mal do país, falando mal do presidente, falando mal da nação. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, guarda o nosso presidente, guarda o nosso Brasil das mãos dos inimigos, guarda do homem violento, os quais se procederam a desviar os nossos passos. Os soberbos realmente armaram laços de cordas e estenderam suas redes à beira do caminho. Que todo laço e toda corda preparada, toda armadilha preparada contra o nosso presidente, contra o nosso Brasil, contra a tua vida, contra a tua família, contra os hospitais, contra a nossa nação, caia por terra agora em nome de Jesus. Versículo 6 diz, eu digo ao Senhor, tu és o meu Deus, tu és o Deus do nosso presidente, tu és o Deus do nosso Brasil, tu és o meu Deus, tu és o Deus da minha família. Ouve, ó Deus, o meu clamor, ouve o clamor da nossa nação e tenha misericórdia. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, fortaleza do nosso presidente, fortaleza dos nossos políticos, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, dos poderes legislativos, executivos, judiciários. Tu és Deus, tu és a fortaleza deles. Te pedimos que tu cubras as cabeças no dia da batalha, cobre suas cabeças, guarda-os no dia da batalha, Senhor. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não deixes ir avante os seus propósitos, todos os desejos e propósitos dos corruptos, dos malfeitores, dos satanistas, dos que se levantam contra a nossa nação, contra o nosso presidente, contra a minha vida, contra a tua família, contra o Brasil, caia por terra, em nome de Jesus. Caiam sobre eles brasas vivas, que tua brasa viva, Senhor, queime toda obra preparada contra a nossa nação. E, em nome de Jesus, sei que o Senhor concede justiça ao pobre. Tu, Senhor, és a nossa justiça. Tu és a justiça do nosso presidente. Tu és a justiça da nossa igreja, do povo brasileiro, dos cristãos, aqueles que perseguem as igrejas brasileiras. Tua justiça caia sobre eles, em nome de Jesus. Porque nós cristãos buscamos um Deus, servimos um Deus, Criador dos céus e da terra. Um Deus que tem poder. Um Deus que age por nós, um Deus que luta por nós, um Deus que te ama e quer fazer em tua vida a mesma coisa. Dá essa oportunidade ao Senhor. Então, Ele é a tua justiça, Ele sustenta a causa do necessitado. Olha, não é roubando que tu vai ser sustentado, porque a justiça do Senhor virá sobre os maus, sobre os corruptos, sobre os ladrões. E aqui Ele diz, mas certamente os justos louvarão o teu nome. E eu profetizo, o presidente Bolsonaro louvará o nome do Senhor. O Brasil louvará o nome do Senhor pelo que o Senhor vai fazer. Glória a Deus, nosso Deus é poderoso.
Os retos habitarão na presença do Senhor. E o Brasil estará sempre na presença do Senhor. Louve com a palavra de Deus, porque ela é a boca de Deus. E nós seremos vitoriosos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jejue, ore pela sua nação, que Deus lhe dará vitória, começando na tua vida, na tua casa, na tua parentela, na nossa nação. Amém? Deus abençoe.